Olá, o nosso assunto hoje é o novo jornalismo e o poder das Big Techs. E para esse tema, eu trago aqui o professor Ronald Sclave. Seja muito bem-vindo, professor. É sempre um prazer conversar com você e, sobretudo, para falar desse assunto hoje que está na ordem do dia. Obrigada pela partilha, professor. Um prazer, prazer é todo meu, Malu. Uma delícia estar com vocês aqui novamente. O Ronald, quando eu pensei no novo jornalismo, né, quando me deparei com esse tema, me chamou a atenção, assim, como é que a gente pode definir esse tempo que nós estamos vivendo? Vem aí um novo jornalismo, já está instalado, e como é que fica a questão do poder das Big Techs? Existe um novo jornalismo em pleno curso. Esse novo jornalismo se condicionou, ou seja, uma série de condicionantes tecnológicas levaram o jornalismo a uma prática totalmente diferente daquela que nós, Malu, eu e você, aprendemos nos primeiros momentos da nossa profissão. Isso ocorreu, eu vou usar aqui uma rápida referência para que todos nos compreendam. Quando o Tivita, o fundador da Editora Abril, lançou a revista Veja, ele escreveu uma carta ao leitor na revista Veja, no primeiro número da revista Veja, em 1968. E ele disse que o grande desafio da Veja era estar semanalmente em todos os lugares do Brasil, em todos as praças, como a gente chama, né, brasileiras, simultaneamente com uma revista. Isso quer dizer que a Editora Abril primeiro fez um esquema de distribuição da informação para depois, de fato, se lançar. Esse esquema de distribuição, por curiosidade, foi feito com a revista do Tio Patinhas, um gibizinho do Tio Patinhas. Para deixar claro que informação, como isso que estamos fazendo agora, só existe se existir distribuição. Essa distribuição era feita por esquemas de logística, caminhões, aviões, etc., jornaleiros, enfim, uma grande rede logística, e isso com a internet mudou substancialmente. Essa distribuição de informação, que era a grande ansiedade lá do Tivita na Veja, agora é feito por algumas poucas empresas no mundo inteiro. São empresas que controlam nomes como Google, Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter. Essas 5 redes sociais fazem com que a informação circule pelo mundo muito mais do que as emissoras convencionais, os jornais, as revistas, quer dizer, o grosso da informação circula a partir dessas redes sociais que estão nas mãos de poucas empresas. A Meta, que é uma dessas empresas, ela é dona do Face, do Instagram e do WhatsApp, o Google, que é uma outra empresa, e o Twitter. Essas 3 empresas, portanto, comandando essas 5 grandes redes, há outras grandes redes também, mas essas 3 empresas que comandam essas 5 grandes empresas dominam essa circulação, hipercirculação de informação. Então, o nosso trabalho depende não mais das empresas para as quais efetivamente trabalhamos, ela depende também dessas empresas, essas gigantescas empresas de tecnologia que fazem o resultado do nosso trabalho circular. Como faz circular também qualquer coisa que alguém resolva postar. O meu dia está ruim, comi mal hoje, eu comprei uma bolsa nova. Quer dizer, do mesmo jeito que é assim para qualquer usuário, para um usuário comum, é assim para o jornalismo. Por isso que há um novo jornalismo em curso, e ele depende muito daquilo que essas big techs, como a gente chama, essas poucas e gigantescas empresas fazem. Agora, que poder que é esse das Big Techs? Que comando que nós estamos falando? Aí eu queria que você falasse um pouco do ônus e do bônus. É isso. Mas olha, essa é a angústia desse momento que nós estamos vivendo, minha cara Malu. Porque é o seguinte, olha, vamos
para que a nossa audiência compreenda melhor, pensar novamente nos veículos tradicionais, não é? Se você quisesse receber um jornal, você faria uma assinatura desse jornal ou iria à banca e compraria esse jornal. A partir daí, você iria ler a notícia que te interessava mais, política, economia, esporte, o que fosse ali, e o jornal, a partir da sua linha editorial, daquilo que ele considerava importante, ele ia te oferecer ali um cardápio, como você tem um cardápio no restaurante, e você escolhe o que comer, não é? Então, eu escolho o que ler também, eu escolho o que assistir da televisão, eu escolho, enfim. Era assim que as coisas aconteciam. Hoje, com as Big Techs, não é exatamente dessa forma. Essa distribuição se dá a partir de mecanismos automáticos, a partir de mecanismos que hoje estão nos estudando a todos nós. Esses mecanismos automáticos nós chamamos de algoritmos. Então, funciona mais ou menos assim, de uma forma bastante simplória. Mas digamos que eu leia todos os dias pela manhã o meu horóscopo. Se eu estivesse lendo esse horóscopo num jornal de papel, ninguém descobriria que todos os dias pela manhã o Ronald lê o seu horóscopo. Agora, na internet, se eu digitar aquário, que é o meu signo, todos os dias, ele vai entender que, além de eu gostar de ler horóscopo, o meu signo é aquário. Tudo aquilo que estiver disponível, que for relacionado a esse meu gosto de horóscopo e de aquário, a Big Tech vai colocar na minha frente para que eu consuma depois. Ela interpreta o meu gosto, ela interpreta as minhas escolhas, esses algoritmos interpretam as minhas escolhas e passam a entregar aquilo que, em tese, eu gostaria de ver. Isso é o que se faz automaticamente. E tem aquilo que não se faz automaticamente. Estamos falando de empresas, Malu. Empresas precisam de o quê? Dinheiro, de lucro. Elas entregam também o que pagam para que elas me entreguem. Então, alguém que compra a distribuição de uma informação empresarial no Google vai procurar o meu perfil. Então, digamos que da mesma maneira que eu digite aquário, eu digito lá tênis, né? Estou procurando um calçado, um tênis, e coloco uma marca XPTO lá de um tênis. A partir do momento que eu digitei aquela marca, esse tênis vai aparecer em todo lugar por onde eu vou. Vai aparecer no Facebook, vai aparecer no Instagram, vai aparecer... Como é que eles sabem? Porque eu digitei ali, eu dei essa informação e eles estão me procurando. Então, aí é mais do que eu querer ou não querer um tênis. Eu podia estar pesquisando um tênis por qualquer outro motivo, mas eles vão me entregar porque tem gente pagando para colocar esse conteúdo na minha timeline para que eu compre o tênis. Do mesmo jeito, até aí, nenhum problema, né? Sempre houve anúncios em jornais, em revistas e tudo mais. Mas também tem conteúdos que podem me interessar para me convencer de alguma coisa, para me convencer de alguma ideia, tem conteúdos políticos, conteúdos econômicos, ou seja, esse poder é gigantesco, respondendo finalmente a sua pergunta, porque eles conseguem me associar a um grupo de ideias, de preferências, de conceitos, de coisas que eu consumo como um cidadão e entregar aquele material para mim sem que eu escolha. Eles são os curadores daquilo que eu assisto, eles são os curadores daquilo que eu leio, não é? Se eu me entrego a essa curadoria, eu estou na mão desses caras como consumidor de informação. E, por outro lado, como jornalista que sou, eu entrego o meu conteúdo a eles e digo, entregue a quem vocês acharem que de direito. Isso é muito angustiante, né? Eu não sei, eu estou falando aqui, eu não sei onde isso aqui vai chegar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É muito poder, mas é muito. Jamais empresas de comunicação, essas pouquíssimas empresas tiveram tanto poder. Os grandes grupos de comunicação, Times Warner, lá, esses grandes gigantes aqui no Brasil, Globo, isso, aquilo, que a gente citou, o Grupo Abril, nunca eles tiveram um décimo, um milésimo do poder que essas Big Techs têm hoje em dia. Então, elas são muito, muito poderosas. Muito. Ronald, dá para falar hoje de jornalismo tradicional e de um jornalismo moderno? Sempre que eu penso na palavra moderna, eu me lembro da semana de 22, né? Quer dizer, foi moderno lá atrás, né?
já dá para a gente classificar esses períodos, essa fase que vive o jornalismo, vamos dizer, o antigo, o tradicional e o novo, o moderno? Dá para falar disso, não? Malu, num primeiro momento se falava em coisas como web jornalismo, o jornalismo da web, o jornalismo da televisão, o jornalismo do rádio. Essas coisas estão todas muito juntas. O que eu posso te dizer é o seguinte: nunca o mundo da comunicação, jamais o mundo da comunicação mudou tão rapidamente. E provavelmente essa velocidade não há de diminuir. O que eu quero dizer é o seguinte: até outro dia, historicamente falando, nós tínhamos redes sociais que desapareceram. Lembra do Orkut? Desapareceu. Há quem diga, por exemplo, que o Facebook está numa rota descendente, em termos de prestígio, de utilização. Há quem afirme isso. O TikTok está aí fazendo um sucesso absurdo. Então, não é possível mais, nesse cenário, enquadrar essas coisas assim com tanta clareza. Eu diria que a contemporaneidade do jornalismo, nós vivemos um momento de uma contemporaneidade, de juntar essas mídias todas, de convergência digital completa entre essas mídias todas. Isso eu acho que é um caminho sem volta e eu acho que dá para falar assim em era da convergência. Eu acho que aí é possível falar em era da convergência, mas não dá para definir essa era de uma forma tão clara como já definimos outros momentos da comunicação e do jornalismo, né? Lembra quando falávamos, chegou a era do rádio, anos 30, 40, quando o rádio imperou, né, no mundo das comunicações. Depois, a era da televisão e tal. Eu diria que entraremos numa era definitivamente convergente. Entramos já, não entraremos. Entramos numa era convergente. Não dá para você existir num veículo só. Esses veículos todos estão muito juntos. Eu acho que isso é o que é possível definir nesse momento. Ronald, eu pensei aqui que a gente podia fazer aqui um exercício. Vamos dizer, vamos pegar, eu não quero entrar na questão, né, que assustou o mundo, né, de um modo geral, a questão lá do Vini Júnior, a questão do racismo, né, que ele enfrentou. Triste. Agora, eu não queria entrar no aspecto do racismo, porque para isso a gente pode fazer uma outra conversa separada. Eu estou pensando enquanto notícia, né? Porque eu não queria pegar nenhuma notícia só aqui do Brasil, mas assim, pensar numa notícia que tocou o mundo, o Brasil e o mundo. Então, pegar do ponto de vista do noticiário mesmo, né? Uma situação como essa, né? Essa notícia que chegou para a gente do Vini Júnior. Como é que fica o novo jornalismo e o poder das Big Techs com essa notícia? Como é que a gente pode avaliar esse tempo que nós estamos vivendo com uma notícia tão premente como essa? Isso é muito interessante. Pelo seguinte, você me dá a oportunidade de falar um pouco mais das Big Techs, daquilo que ela pode e daquilo que elas podem e daquilo que elas não podem. Note, por mais poderosas que sejam essas empresas, elas não produzem conteúdo, né? Elas lidam com conteúdos que são produzidos profissionalmente por jornalistas ou de forma amadora por usuários no mundo todo. Diante disso, cada conteúdo que é lançado nessa rede, ele é utilizado e reutilizado de formas que a gente não tem a menor noção da amplitude. A gente sabe que é quase... e ainda quando você pega uma notícia do tamanho dessa, que é uma notícia de projeção internacional relacionada a esse jogador, isso vira tanta, mas tanta coisa. Vamos lá, vamos tentar definir melhor. É a notícia do jornal, é a notícia da emissora de rádio, é a notícia da televisão, mas também é o post daquele menino das mesmas condições
do Vinícius, não hoje, mas em outro momento, aquele menino que sonha ser um jogador de futebol, aquele menino negro que sonha ser um jogador de futebol e que vai fazer um post indignado nas suas redes sociais. Também, veja, o conteúdo, é matéria-prima para o conteúdo daquele radical em defesa disso ou daquilo relacionado a esse tema. E também é o conteúdo de torcedores pelo mundo inteiro que vão se manifestar contra, a favor. Não há neutralidade na rede, não há distanciamento na rede. Então, na medida que isso chega, essa notícia ela se transforma em muitas outras coisas. Eu vou te dar um outro exemplo de uma notícia publicada por ocasião do falecimento da Super Rita Lee. A Folha de São Paulo editou uma matéria que não era o que a gente chama lá o abre de página e tal, da matéria que falava sobre o falecimento, mas era um pedaço, uma suíte, né, que a gente chamava uma matéria acessória, que dizia a respeito à questão da Rita Lee e das drogas que ela consumiu, que não é um assunto privado, é um assunto que ela mesma tratava publicamente, tratou nas biografias que escreveu e tal. Então, o jornal fez esse recorte. É a prática do jornalismo tradicional, é assim, né? Você faz uma matéria grande e algumas matérias acessórias que vão compor aquele conjunto de informações. Quando essa matéria acessória circulou, virou, olha a forma como a Folha noticiou a história da Rita Lee, relacionando ela com drogas. Como assim? Será que esse jornal não vê uma outra coisa? Não, é porque só se noticiou um pedacinho daquela informação produzida. E aquilo virou um problema para a própria Folha de São Paulo. No domingo seguinte, virou assunto dentro da própria Folha, assunto entre os leitores. Veja, e era só um jeito de produzir uma matéria que todo mundo, você, fizemos isso muitas vezes ao longo da vida, que é você dividir, fatiar o assunto em vários blocos de texto e tal. Ah, mas um bloco rodou sozinho. Por quê? Porque essa distribuição de informações ela é fragmentada. Essa fragmentação e esse processo de superdistribuição tiram do nosso controle, no caso dos conteúdos produzidos por jornalistas, os desdobramentos desses conteúdos. Se faz de tudo com o que um jornalista produz hoje, né? E aí tem questões muito sérias, porque nós, eu e você, vivemos disso, né? A nossa produção é autoral. Então, nós precisamos ter, e essa já é uma opinião, tem gente que discorda disso, mas eu acho que nós precisamos ter o material do nosso trabalho protegido. Né? Imagine, vamos pegar um outro produto. Imagine se isso acontecesse com um remédio, que alguém mudasse o conteúdo do remédio. Como é que ia ficar a responsabilidade do laboratório em relação àquele remédio? Não dá para fazer isso com remédio, mas dá para fazer isso com informação. Então, eu acho que tanto quem consome a informação, tanto quem produz, precisam estar guarnecidos aí de um mínimo de segurança legal para atuar. Porque você tocou numa frase, uma palavra que me chamou muita atenção, o fragmento, né? Quando você fragmenta, você tem o lado bom também, que é você mostrou ali o fato, né? Voltando para o episódio do Vini Júnior, você mostrou ali, não dá para negar, né? Quase que é um VAR, né? Que você Isso, tem que. Ele está ali para mostrar. Agora, também tirada do contexto, isso é um perigo tremendo, né, o Ronald? É um perigo e eu acho que há um movimento aí, e eu acho que esse movimento termina no consumidor. Eu acho que quem vai dar um melhor rumo para essa história vai ser o consumidor de informação. Eu acho que o consumidor ele já está percebendo que ele precisa se disciplinar um pouco nesse consumo, porque senão ele vai perder o controle da informação para ele mesmo, né? Para as coisas que ele utiliza. Então, eu acho que esse consumidor ele precisa ser um pouquinho mais cuidadoso e criterioso
Porque, ao contrário do que éramos até outro dia, o consumidor, veja você, Malu, voltemos lá ao Tivita, que falava que ele queria distribuir a revista para todos os lugares simultaneamente. O Tivita dependia de caminhões e aviões e etc., correio, o que fosse, e bancas de jornal. Hoje, ele depende da gente, dependeria da gente, porque do consumidor de informação. Hoje o consumidor ajuda a distribuir a informação. Então o consumidor ele está percebendo que se ele não triar um pouco, se ele não selecionar minimamente aquilo que ele recebe e começar a ter um pouco de senso crítico, ele vai começar a espalhar mentira, ele vai começar a espalhar fatias descontextualizadas, ele vai. Então eu tenho a impressão que no futuro próximo isso o próprio consumidor vai exigir ou vai começar a se impor também um consumo responsável de informação, né? Você pode consumir uma bebida alcoólica, mas você tem que consumir responsavelmente, senão você vai se embriagar. E eu acho que informação tem um dado assim, é o que você falou. Se a gente não sabe o que... Ela vai acabar nos prejudicando se a gente não compreender um pouco esse processo. Antes o jornalismo entregava isso devidamente embalado, bonitinho e tal. Não dá mais para fazer isso, porque o mundo mudou, né? O mundo mudou. Então, isso é muito... Eu acho que de um lado precisa de lei e de outro lado precisa de senso crítico. Boa, boa. Ronald, agora você que está na sala de aula, que está conversando com um aluno que está ali, vamos dizer, na dianteira da formação desse profissional de jornalismo, o jornalismo que daqui a pouquinho vai estar no mercado de trabalho. Eu queria saber o desafio para o professor em sala de aula para formar esse aluno de jornalismo da Unip. O primeiro grande desafio, Malu, é o seguinte: esse jornalista que chega hoje aos bancos universitários, ele nasceu conectado. Ele é diferente da gente. Ele é um nativo digital, como definem alguns autores, né? Nós dois aqui somos nativos analógicos. Nós nascemos no mundo não digitalizado. Então, eu sempre faço aqui essas comparações àquele mundo que não existe mais, né? Esse garoto, essa garota que chega hoje à universidade, ele nasceu com o mundo digitalizado. Tudo aquilo que, de algum modo, nos causa certa angústia, espanto em alguns momentos, para eles é dia a dia, é natural, é natural. Então, como eles não têm esse elemento comparativo, na universidade a gente precisa provocar essa reflexão. Olha como são os processos. Esses processos não são naturais. Eles parecem ser naturais porque você escreve e posta e pronto. Mas não há nada de natural nisso. Não há nada de natural. Os algoritmos eles são feitos de formas objetivas para alcançar os intentos dessas big techs, dessas empresas de tecnologia. Então, a gente precisa ter um senso crítico em relação a isso. E como eles são os novos produtores de informação, eles precisam também começar a pensar em novos mecanismos de distribuição. Eles precisam começar a pensar em formas de fazer jornalismo, e aí é criatividade mesmo, viu, Malu? Porque, veja, no nosso tempo, para a gente fazer jornalismo, a gente dependia das mídias. Você não fazia uma revista... o que eu vou fazer quando você era? Vou fazer uma revista. Não. É caro, você tem que imprimir, você tem que diagramar, etc. Você não pode fazer um jornal, que dirá uma emissora de rádio ou uma emissora de televisão. Agora não, você pode fazer qualquer uma dessas coisas com custo pequeno ou só com a sua mão de obra do ponto de vista digital. É possível fazer, mas agora é preciso um pouco mais do que fazer o que a gente inventou aqui, foi rádio, TV, jornal, revista, etc. etc. É preciso criar outros jeitos e principalmente outros jeitos de distribuição. Eu vou te dar um exemplo muito legal aqui, e eu acho que é fantástico o que está acontecendo numa parte do digital que a gente chama de podosfera, que é onde circula essa mídia, que foi a mídia que mais cresceu no mundo, que é o podcast. No mundo inteiro, Malu, nós somos os terceiros consumidores de podcast do planeta aqui no Brasil. Fico muito feliz com isso. E está sendo feito um jornalismo de altíssimo nível na podosfera e que escapa às big techs. Digo escapa, claro, relativamente falando, mas é possível, você cria uma relação de...
fidelização, de intimidade com determinado podcast, e você passa a ouvir sempre aquele podcast. E eles estão em muitos canais de distribuição. Eles estão num streaming de Spotify da vida, Netflix da vida, eles estão em plataformas comunitárias e gratuitas, eles estão em todos os lados e eles estão distribuindo informação, estão distribuindo. Tem podcast aí que está pautando a grande mídia. Outro dia eu liguei no domingo, no programa no Fantástico, na Rede Globo, e eles citando coisas, olha, tal fonte é de um podcast fulano de tal. Puxa vida, olha a força que tem. E eles conseguem, repito, relativamente, driblar um pouco essa coisa da distribuição nas mãos de uma plataforma, de uma Big Tech da vida. Eles conseguem escapar um pouco desse domínio. Isso é criatividade diante da tecnologia disponível. O que você chama hoje de ética nesse novo jornalismo? É a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta de $1 milhão. É muito difícil. É preciso reestudar a ética, principalmente a ética operacional, aquela ética, a deontologia, né? Aquilo que a gente aplica no dia a dia. Mas, assim, tentando me distanciar um pouco, eu te diria que ética é retomar alguns princípios, tentar, dentro dessa velocidade gigantesca que a comunicação ganhou, a retomar alguns princípios, abaixar um pouco a ansiedade da informação, apurar direito e transmitir direito. Essa história, eu posso transmitir, eu posso fatiar uma notícia. Então, eu estou diante de um mega acidente de trânsito. Aí eu falo a vítima 1, eu falo a vítima 2, eu falo a vítima 3, eu falo a vítima 4. Não, eu tenho que ter uma ideia geral do que está acontecendo, senão o sujeito que está ali do outro lado não vai compreender, ou eu posso dar uma notícia errada sobre o acidente, posso preocupar uma família, eu posso causar um estrago com isso. Eu tenho que voltar àquilo que é apurar e respeitar o tempo da informação. O tempo da informação não é o mesmo tempo do veículo de informação. Né? O veículo está disponível, ótimo para o veículo, mas deixa eu apurar direito. Então, eu tento retomar, viu, Malu, conceitos muito simples que a gente aprendeu lá atrás. Checar, ouvir todos os lados da informação. Mas professor, tem que dar. Calma. Eu acho que o consumidor da informação que está do outro lado, ele perdeu um pouco da pressa e ele está ganhando cada vez mais o gosto pela qualidade. Ele espera por uma boa notícia, por uma notícia bem trabalhada. Ele espera. Você só vai ganhar com isso. Então, eu acho que a gente... os cabelos brancos me permitem, para os meus alunos, dizer assim, querido, vá com calma. Não é tão rápida. A vida, de verdade, não é tão rápida assim. Num parágrafo só, Ronald, para a gente finalizar, o que você diz para o aluno de jornalismo hoje? O jornalismo, como era elaborado, o jornalismo como era feito, acabou. Bem-vindo ao jornalismo, porque agora é você que vai fazer. Ronald Sclave, foi um prazer imenso falar com você, e é o que eu sempre falo, uso essa expressão de forma recorrente, mas é jogar a luz sobre esse assunto. Muito obrigada, Ronald, e até uma próxima. Eu que te agradeço, Malu, sempre à sua disposição.